Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, sendo que nós estamos começando o nosso estudo da eletrodinâmica e nesta videoaula nós vamos falar sobre a carga elétrica e a corrente elétrica. É claro que eu vou fazer primeiramente uma abordagem histórica sobre o estudo da eletricidade e depois a gente vai focar na carga e na corrente elétrica. Então, pessoal, o estudo da eletricidade, tá, e o modelo atômico não ocorreu do dia para a noite. Eu trago aqui para vocês uma linha de tempo para que vocês tenham uma compreensão histórica do nosso estudo. Então, por volta do ano 600 a.C., o filósofo Tales de Mileto ele encontrou na natureza essa pedra aqui, ó, uma resina fóssil chamada de âmbar, e ele observou que esse âmbar ele tinha poder de atrair alguns materiais quando atritados. Então, esses aqui são os primeiros registros históricos da verificação da eletricidade no nosso dia a dia. É claro que não se dominava sobre os conceitos, mas hoje se tem isso como sendo um dos primeiros pontos do estudo da eletricidade. 100 anos após, dois filósofos, Leucipo de Mileto e Demócrito, eles tentaram explicar aqui a natureza, a formação dos materiais, né, que eram compostos por átomos. A palavra átomo seria um elemento não divisível, tá? E aí eles pensavam que o átomo, a matéria, era algo como uma esfera, certo? E cada material tinha sua densidade. Então, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio eram esferas maciças e tinham as suas densidades diferentes, e aí tinha a composição química dos elementos. Por volta do ano 1600 d.C., William Gilbert, um médico e físico inglês, ele observou que não somente o âmbar, quando atritado, tinha poder de atrair outros materiais. Por exemplo, aqui nesta imagem nós temos um pente que está atraindo pedaços de papel. Então, não só o âmbar tinha o poder de atração. Percebam, pessoal, que passou de 600 a.C. até 1600 d.C. aproximadamente 2.200 anos. Tá? 22 séculos para ter essa observação. Então, um prazo de tempo muito longo na história. E conforme os anos foram passando, foram intensificando mais os estudos, mais a ciência foi evoluindo e o intervalo de tempo para descobrir novos fenômenos e ter novas respostas foi se tornando cada vez menor. Então, gente, aqui ó, em 1663 foi construída a primeira máquina eletrostática pelo físico alemão Otto von Guericke. Então aqui ele já tentou fazer o quê? Reproduzir em laboratório os processos de eletrização. Aqui tem uma menina ó, que está sendo eletrizada, seus cabelos estão arrepiados pelo processo de eletrização e aqui o processo está ocorrendo por contato. Tá? Então não era somente por atrito, mas o contato também podia fazer processo de carga. E aí surgiu os termos condutores e isolantes. Então, logo após, né, gente, um intervalo já bem menor. E aí, aqui tem uma sequência, onde eu trago algumas fotos interessantes. Ó. O surgimento dos termos atração e repulsão, proposto pelo físico francês Charles Dufay, né? As experiências de Franklin, aí, o inventor do para-raio, onde demonstrou que o raio era uma descarga elétrica. Tá? Aí os modelos atômicos, a evolução dos modelos, então o primeiro modelo atômico de 1803, proposto por John Dalton, onde o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, que seria um modelo semelhante a uma bola de bilhar. À frente eu vou falar um pouquinho sobre os modelos atômicos. Aí depois o Michael Faraday inventou o dínamo, o processo de geração de eletricidade, né? Então, a gente teria o segundo modelo, tá, de átomo, que foi em 1904, que foi o modelo proposto por J. Thomson. Aí depois nós teríamos aqui a invenção da lâmpada elétrica, em 1879, as usinas geradoras de eletricidade, a primeira
foi a Pearl Street Station, em Nova York, nos Estados Unidos, em 1882. Aí vem o terceiro modelo atômico, né, que é o proposto por Ernest Rutherford. O quarto modelo atômico proposto por Niels Bohr. Né, depois o quinto modelo atômico, em 1916, até o modelo atual, proposto pelo físico austríaco Erwin Schrödinger. Tá, pessoal? Então, aqui é uma tentativa de fazer um resgate histórico. Cabe uma leitura para vocês entenderem melhor, tá? Os modelos atômicos, então, citados anteriormente, né? O modelo de Dalton, o átomo indivisível, aqui é como se cada átomo fosse uma bola de bilhar. Então, cada material, carbono, hidrogênio, seria representado por uma bola. O modelo de Thomson, ele disse que o átomo ele seria composto por uma parte central, aqui a parte, por exemplo, o modelo de uma melancia, né? Onde nós teríamos o miolo aqui da melancia como sendo a carga positiva, e os elétrons, gente, os elétrons seriam as sementes, como se fossem as cargas negativas, incrustadas, né? Fixas, né? Nessa massa que compunha aí toda uma carga positiva, né? Então, esse também, claro, essa aqui é uma foto que eu trago, mas eles falavam sobre o pudim de passas, onde o pudim em si seria a carga positiva e as passas os elétrons. Então, uma analogia para entender melhor o átomo de Thomson. Depois, Rutherford, ele fez um modelo semelhante àquilo que a gente conhece como modelo planetário, tá? Onde o núcleo aqui é uma região central e os elétrons eles giram em torno do núcleo, como se fosse o Sol, o núcleo, os planetas, os elétrons. Niels Bohr ele melhorou um pouquinho, dizendo que cada elétron ele circundava aqui o núcleo tendo um nível de energia. E depois Schrödinger ele disse que esses níveis de energia não eram exatamente linhas circulares e tal. Eles tinham uma nuvem eletrônica onde cada elétron poderia estar numa região probabilística. Então aí vem todo uma outra interpretação a respeito dos átomos. Bom, digo isso para que vocês percebam que teve uma evolução histórica, né, uma compreensão cada vez melhor a respeito da estrutura da matéria e a respeito da origem da eletricidade. Vamos focar então, né, porque o nosso tema é eletrodinâmica, e para entender eletrodinâmica a gente precisa saber o que é carga elétrica. A gente precisa desse conceito aqui para depois definir a corrente elétrica. Então, eu trago aqui para vocês novamente, resgato, né? Que a eletricidade ela evoluiu muito pouco ao longo dos anos e que teve aí alguns conhecimentos importantes para entender melhor sobre o que é a carga elétrica. Tá? Então, se verificava que o âmbar, quando ele era eletrizado, né, com lã, e ele era pendurado aqui ó, num cordãozinho, pessoal, âmbar com âmbar, ele acabava fazendo o quê? Acabava se repelindo. Tá? E se observava experimentalmente isso. Mais tarde observou então que se eletrizasse outros tipos de materiais, também iam ter cargas elétricas, né? E também ia atrair pedaços de papel, como o pente falado anteriormente. E, por exemplo, quando foi eletrizado vidro também com lã, e o vidro suspenso por uma cordinha, pessoal, aqui ó, tem a cordinha, né? Então estão suspensos. Esses pedaços de vidro também se repeliam. Então, a moral da história é que os materiais iguais, aqui ó, âmbar, âmbar, se repeliam. Vidro, vidro, material igual se repelia. E quando eles colocaram a prova para ver o que acontecia com o vidro e o âmbar, eles observaram que ao invés de se repelir, eles acabavam se atraindo. Então aí veio aquela ideia que hoje a gente tem, né? Materiais iguais se repelem, materiais diferentes se atraem, certo? Vem daí desses experimentos com eletricidade.
E aí surgiu aí a atração e a repulsão, e mais tarde isso veio a ser chamado, apelidado de cargas positivas, cargas negativas, sinais iguais se atraem, sinais diferentes, aliás, sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem. Tá? E é claro que esses estudos iniciais aí proposto por Dufay, esse físico, ele usava aí materiais vítreos, né, por causa do vidro, e materiais resinosos por causa do âmbar. E aí ele classificou em dois grupos, os grupos dos materiais vítreos e os grupos do material resinoso, né? E aí ele foi estudando, foram melhor interpretando esses fenômenos. E aí, pessoal, quem atribuiu o sinal positivo e negativo foi exatamente Benjamin Franklin, para facilitar até essa classificação de grupos. E aí depois se percebeu que essas cargas positivas e cargas negativas, elas interagiam, né, sendo que as cargas negativas, elas sofriam repulsão, as cargas positivas também sofriam repulsão, e as cargas de sinais opostos, positivas e negativas, sofriam atrações. Tá? Então aí que veio essa questão de sinal, lá por Benjamin Franklin. Então, as grandes conclusões que a gente pode ter a respeito dessa abordagem aí que eu trouxe inicialmente, onde a gente pode dizer, né, que existe uma propriedade fundamental da matéria denominada carga elétrica. E essa carga elétrica ela vai implicar numa atração ou numa repulsão por outros materiais. E uma segunda conclusão, pessoal, é que os materiais, né, possuem cargas iguais, eles vão se repelir, as cargas de sinais diferentes vão se atrair. Bom, isso aí não é novidade, vocês já conheciam isso, né, pessoal? Apenas um resgate. Em relação ao modelo atômico, pessoal, então eu não gosto de desenhar aquele modelinho lá onde a gente desenha o átomo representado por isso, porque esse não é o modelo correto. Ele não é um modelo aceito pela comunidade científica. O modelo atual, então, é o modelo de Schrödinger, onde nós temos aqui uma região central, que é o nosso núcleo atômico, e uma nuvem eletrônica, que é onde significa que os elétrons eles vão ter probabilidade maior de se encontrar numa determinada região. Tá? E o que é importante para nós é que no estado natural, um átomo ele vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, a gente sabe que um átomo ele possui uma região central, que é o núcleo, onde estão os prótons e o nêutron, e a quantidade de prótons e elétrons vai ser a mesma. Então, os sinais positivos e negativos num átomo vai ser igual. A carga elétrica, então, pessoal, ela é uma propriedade física fundamental da matéria, que ela vai determinar, então, se vai ter atração ou repulsão. E aí começaram a tentar medir qual o valor da carga elétrica das partículas positivas e das partículas negativas. E teve uma sequência histórica aí, alguns cientistas que vieram a estudar, vieram fazer experimentos para medir essa carga elétrica. Tá? J.J. Thomson, né, Joseph John Thomson, ele criou esse tubo aqui, ó, chamado tubo de Crookes, onde ele tentou medir aqui o valor da carga elétrica, através de alguns experimentos. Mais tarde, pessoal, um outro físico chamado Robert Millikan, ele acabou melhorando, tá, pessoal? Esses equipamentos propostos por J.J. Thomson e os seus estudantes, seus pesquisadores, como nós temos hoje, né? Nós temos professores pesquisadores e seus grupos de pesquisa, seus estudantes, que se envolvem nas pesquisas. Então, o J.J. Thomson também tinha lá os seus estudantes e, posteriormente, veio Millikan, que observou os estudos do J.J. Thomson e ele acabou elaborando melhorias aí no seu equipamento, né? E ele foi capaz de, com as suas melhorias, calcular melhor o valor da carga elétrica de um elétron. Então, eu trago para vocês aqui, ó, o experimento da gota de óleo produzida por Robert Millikan, que ele usou para determinar a carga elétrica do elétron.
Então, basicamente, pessoal, ele tinha aí um recipiente, tá? Aqui, ó, vocês podem ver nessa figura um recipiente fechado. E aí duas placas, uma positiva e aqui uma outra placa negativa. Então, essas duas aqui, ó, duas placas. E nessa placa de cima tinha um furo aqui, ó, onde, através de um spray aqui, era lançado gotas de óleo, drops oil. Isso aqui significa gotas de óleo. E essas gotas de óleo atravessavam essa placa e elas entravam numa região aqui, ó, nesta região, onde tinha aqui uma possibilidade de usar um equipamento, uma fonte elétrica, como essa aqui de baixo, e por meio de um botão, fazer com que esta região do espaço aqui teria um campo elétrico. E essas gotas de óleo, quando estavam submetidas a um campo elétrico, elas tenderiam a sofrer forças de origem elétrica. E aí o experimento se baseou em fazer o quê? Em regular este botão aqui, regular a voltagem deste campo elétrico aqui, tá? E através dessa regulagem de tensão, essa gota ela era capaz de ficar parada aqui nesta região. Ela não caía por causa da ação da força elétrica. Então, ajustando o botãozinho, essa gota que inicialmente estava caindo devido a seu peso, ela acabava parando de descer. Ou seja, o peso era anulado por alguma força de sustentação. E aí, nessa figura aqui do lado, eu mostro para vocês, por exemplo, se aqui nós tivermos uma gotinha de óleo, se existe a força-peso atuando para baixo, aqui no seu interior, por que ela não cai? É óbvio que vai ter que ter alguma coisa agindo para cima, fazendo que haja essa sustentação. A gente já estudou anteriormente, todo corpo imerso num fluido, né, ele recebe uma força chamada de empuxo. Só que esse empuxo é pequeno, porque o volume dessa gota é pequenininho, mas existe. Não era capaz de sustentar essa força-peso. Então, deveria existir uma força elétrica atuando para cima para que a soma desta força elétrica com esta força de empuxo fosse capaz de sustentar o peso. Então, esta era a ideia, né, desse experimento de Robert Millikan. Era ajustar o campo elétrico por meio de um botão ali numa rede de tensão, numa fonte de tensão, e fazer com que surgisse essa força elétrica capaz de sustentar essa partícula de óleo. E aí ele teria como imaginar, então, como tentar descobrir o valor dessa força elétrica para depois calcular, né, o valor da carga desta partícula carregada no interior desse recipiente. Então, gente, aqui ó, eu trago uma sequência de fórmulas para vocês. Não vamos gastar energia nisso aqui, mais ou menos para a gente compreender a ideia, né? A força elétrica mais a força de empuxo tinha que dar o peso, e aí ele sabia que a força elétrica era o peso, né? Esse valor da força aqui, descontada desta que vai para o outro lado. Então, força, peso menos a força de empuxo. Aí o peso a gente sabia que era mg e o empuxo a gente já havia, né, estudado nas unidades anteriores, que era densidade vezes gravidade vezes volume. Volume do líquido deslocado, do fluido deslocado. Então, se sabia também à época que o produto da carga pelo campo elétrico era correspondente à força elétrica. E de tal forma que, isolando esta carga, se tinha o valor, né, se tinha a equação para calcular a carga elétrica do elétron. Então, já se conhecia a densidade do óleo, o volume da gota era possível ser estimado, né? A gravidade já se conhecia, a densidade do ar também, aqui o volume da gota era possível estimar e o campo elétrico se sabia aqui por meio da aplicação da tensão, né, entre duas placas, porque se sabia a distância entre elas. Esse D aqui é a distância entre as duas placas. E aí o Millikan chegou ao valor da carga elétrica do elétron, né, esses cálculos deu esse valor aqui, ó, um número muito pequeno, esse número é 0,000,
Olha aqui, ó, vou até escrever aqui para que vocês percebam que é um número extremamente pequeno. Aqui tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, mais isso aqui. Então, esse número é um número extremamente pequeno. E aqui embaixo, pessoal, eu trago para vocês, tá? E não significa carga do elétron, E significa a palavra elementar. Por quê? Porque o elétron e o próton eles têm a mesma carga. E aí, então, a gente simboliza a carga do elétron e a carga do próton por sinais positivos e negativos, sendo que o valor numérico destas cargas vai ser o mesmo. 1,6 vezes 10 na menos 19. A letra C é a unidade da carga chamada Coulomb. Então, aqui está a unidade Coulomb. Aqui eu destaco também para vocês a questão da quantização da carga elétrica, que significa o seguinte: eu posso ter um objeto carregado com um elétron. Então, esse objeto teria uma carga de 1,6 10 na menos 19. Eu não teria como ter um elétron e meio. Ou eu tenho um, ou eu tenho dois. Ou eu tenho 3, ou eu tenho 4, assim por diante, né, pessoal? Então, a carga total desse objeto vai ser esse número de partículas multiplicado por esse valor de 1,6 10 na menos 19. Então, a gente diz que esta carga do objeto ela é quantizada. Eu posso ter 1,6, eu posso ter 3,2, eu posso ter 4,8, eu posso ter 6,4 e assim por diante. De onde vem esses números? 1,6. Porque se eu tiver um elétron, 1 vezes 1,6 é 1,6. Se eu tiver 2 elétrons, 2 vezes 1,6 dá 3,2. Se eu tiver 3, vai dar 4,8, assim por diante. Isso significa, então, quantização de carga elétrica. A carga sempre vai ser múltipla de um valor inteiro. Esse valor inteiro é óbvio, porque só podemos ter um elétron inteiro, 2 elétrons inteiros, 3 elétrons inteiros, assim sucessivamente. Aqui, pessoal, eu trago no slide número 17 aqui para vocês uma tabelinha de prefixos. Por quê? Porque, de repente, num exercício vai aparecer esse número aqui, ó, 2 microcoulomb. Como é que eu sei que é micro? Por causa que essa letrinha aparece aqui nessa tabelinha, é a letra Mi do alfabeto grego, tá? Então, ela significa micro. Micro é o número 10 na menos 6. Então, esta carga aqui é uma carga de 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Então, vocês vão precisar trocar esses prefixos. Assim, por exemplo, a gente tem 2 milímetros. Né? Então, é 2 vezes 10 na menos 3 metros. Né? Não seria diferente ter 2 milicoulomb. Seria 2 vezes 10 na menos 3 coulomb. Eu tiro esse 10 na menos 3 da onde? Daqui, ó. O mili, 10 na menos 3. Tem o nano, que é a letra N, que é 10 na menos 9. E assim por diante, pessoal. Tá? Eu vou limpar a tela aqui para melhorar. Né? Então, vocês sabem, né, que tem essa tabelinha aqui para que vocês entendam aí e substituam os valores corretos quando encontrarem os prefixos. Passa esse destaque especial aos principais que a gente vai utilizar na nossa matéria: milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, né? E o que significam cada uma: 10 na menos 3, 10 na menos 6, 10 na menos 9 e 10 na menos 12. A carga elétrica total de um corpo, então, pessoal, ela é obtida fazendo, tá, o número de partículas multiplicado pelo valor da carga elementar. O que é lógica, né, pessoal? É como se vocês tivessem, por exemplo, um saco de arroz custando R$100. Se você tem um caminhão com 300 sacos, você sabe qual é o valor total da carga daquele caminhão em reais, né? Seria 300 vezes 100. Então, se você conhece o valor da carga do elétron, né, você sabe que é 1,6 10 na menos 19. Se você tem um objeto que tem uma quantia X de elétrons, basta saber o número que tem ali de elétrons e multiplicar pelo valor de E. Tá? Então, é isso que se faz para resolver os problemas.
Então, carga igual ao número de partículas vezes o valor da carga elementar, que é dado, né? 1,610 a menos 19. Importante destacar aqui para vocês, pessoal, quando a gente fala em corpo neutro, a gente não está dizendo que é um corpo, por exemplo, tá? Que não tem elétrons. Não significa isso. Um corpo neutro é um corpo que tem a mesma quantidade de elétrons e prótons. Por quê? Porque a carga de um elétron vai anular a carga de um próton. Um elétron anula de um próton, então a carga total dele é zero. E corpo eletrizado é um corpo que não tem somente elétrons. Ele vai ter elétrons e prótons. Só que o número de elétrons que ele vai possuir é maior do que o número de prótons. Então, por exemplo, aqui eu desenhei 5 elétrons e 2 prótons. Então, olha, vai sobrar um N3 aí. Por quê? Porque um elétron anula um próton. Ó. Então, está sobrando excesso de partículas negativas. Então, corpo carregado negativamente é corpo que tem maior quantidade de elétrons em relação a prótons. Num processo de transferência de carga, são transferidos elétrons de um corpo para outro, não é o próton, né? Isso é importante. Por quê? Porque ocorre perda de elétrons ou ganho de elétrons. O próton está no núcleo da matéria, né? No núcleo do átomo. Então, não há perdas de prótons e ganhos de prótons. Aqui no exemplo número 1 diz o seguinte, pessoal. Um corpo eletrizado, ele está eletrizado negativamente, ele tem uma quantidade de 20 milhões de elétrons a mais que o número de prótons. Sabendo que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, calcula a carga total deste corpo. Bom, gente, o que nós temos aqui? Aqui a gente tem aqui o N, que é o número de partículas, e aqui a gente tem o valor da carga elementar, a carga do elétron. Então, eu posso anotar aqui, né, o nosso N igual a 20 milhões de elétrons. 20 milhões, então, está escrito aqui por extenso, ó, e eu posso escrever isso aqui como sendo 2 vezes 10 na 7. Por quê? Eu conto aqui, ó, tem um dígito, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu colocaria vírgula aqui, então teria 2, 10 na 7. Tá? E aí o nosso E, o valor da carga elementar, o menos 1,6, e nós queremos achar a carga total. Lembrando, então, que a carga total é N vezes E, então basta fazer o quê? Basta pegar aquele 2 vezes 10 na 7 e multiplicar isso por menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Aí a gente vai ter o seguinte, 2 multiplicado por 1,6 vai dar menos 3,2. 10 na 7 multiplicado por 10 na menos 19, você conserva a base, né, e você vai adicionar os expoentes. Então, você vai ter na multiplicação sempre uma soma dos expoentes. E aí você vai ter menos 3,2 vezes 10 na menos 12. Aqui está a resposta do teu problema. O exemplo número 2 diz o seguinte, um determinado corpo, ele possui uma quantidade de 5 10 na 18 elétrons e 3 vezes 10 na 18 prótons. Sendo a carga elétrica elementar, o módulo dela 1,6 10 a menos 19, determina o módulo da carga elétrica total do corpo e o sinal correspondente. Então, gente, aqui ó, eu tenho o número de elétrons e aqui eu tenho o número de prótons que tem nesse objeto. Tá? Eu posso anotar essas duas informações, ó, número de elétrons e número de prótons. E eu sei que a carga elementar é 1,610 a menos 19, então isso aqui é o valor do E. Né? Sabendo que para elétrons o nosso E ele é negativo. Ó. E para prótons, o nosso E ele é positivo. Não precisa pôr o sinal, mas a gente sabe que é positivo. Bom, eu quero saber então qual é a carga total, né, desse objeto. Então, qual é a carga do corpo? Claro que esta quantidade de elétrons aqui vai fornecer uma carga, essa quantidade de prótons vai fornecer uma carga, e aí eu sei que a soma das cargas dessas duas partículas, dessas duas quantidades,
vai dar a carga total do objeto. Então, eu posso calcular aqui a carga dos prótons e dos elétrons, fazendo N vezes E. Então, dos elétrons é 5,10 na 18, multiplicado por menos 1,6, 10 na menos 19. Isso aqui vai dar uma carga, 5 vezes 1,6 vai dar menos 8. Menos 8 vezes 10 na menos 1. Tá? Menos 1 porque vai ser 18 mais menos 19, né? Essa multiplicação aqui. E, claro, esta carga aqui pode ser escrita assim, ó, menos 0,8 coulomb. Então, essa aqui é a carga total de todos os elétrons. Eu posso calcular a carga total de todos os prótons multiplicando aquele valor de 3 vezes 10 na 18 pelo valor da carga do próton, que é mais 1,6 vezes 10 na menos 19. E aí eu tenho, né, 3 vezes 1,6 vai dar 4,8 vezes 10 na menos 1. E aí a nossa carga fica 0,48 coulomb. Bom, então esse objeto ele tem aqui uma quantidade de elétrons, ele tem uma quantidade de prótons, e não é a mesma quantidade, então tem mais elétrons, né? Então significa que a carga total dele vai ser uma carga negativa, né? Porque ele tem mais elétrons do que prótons. Bom, e a carga total dele é a soma desses quantitativos. É a carga dos elétrons, vou escrever EL e aqui vou escrever PR, prótons, né? Então, a carga dos elétrons mais a carga dos prótons, tá? Então, vocês vão ter aqui menos 0,8 mais 0,48, vocês vão ter aqui um valor de menos 0,32 coulomb. Essa aqui é a resposta do nosso problema. É claro, gente, que vocês poderiam ter feito esse exercício de uma maneira diferente. Tá? Vocês poderiam ter feito assim, ó. Vocês sabem que tem quanto de diferença aqui entre um e o outro? Tem 2 vezes 10 na 18. Né? Por quê? Porque é só fazer o 5 menos o 3. Isso vai dar 2. Como era 10 na 18, 10 na 18, isso aqui dá 2, 10 na 18. E aí você teria a carga igual a 2 vezes 10 na 18 vezes 1,6, 10 na menos 19. Claro, tem mais elétrons, então vai ser um valor de menos aqui, né? E aí você vai ter menos 3,2 vezes 10 na menos 1 coulomb. E aí a carga vai ser menos 0,32 coulomb, que bate com a resposta que a gente fez antes. Então, isso é um critério de escolha de cada um de vocês. Pessoal, sobre cargas elétricas era isso. Agora a gente vai entrar no conceito de corrente elétrica. Então, gente, corrente elétrica nada mais é do que um movimento quase ordenado das cargas elétricas dentro de um condutor. Quando você pega um fio condutor, né, o fio de cobre, por exemplo, se aqui eu tivesse uma lupa, né, e eu pudesse aumentar e visualizar a matéria, a gente observaria que ao colocar aqui uma pilha, vai fazer com que as partículas negativas se movimentem nesse sentido aqui, ó, tá? Nesse sentido que está desenhado aqui. As partículas, os elétrons se movimentam assim. Está escrito aqui, ó, elétrons livres. Porém, a gente adota que, embora saibamos que os elétrons saem do polo negativo, ó, aqui está vindo os elétrons, saiam do polo negativo em direção ao positivo, a gente vai dizer que a corrente elétrica ela vai ter o sentido contrário do movimento dos elétrons livres. Então, o sentido convencional da corrente é o sentido do polo positivo para o polo negativo. Então, nós temos duas coisas aqui para compreender. Primeiro, o conceito de corrente elétrica. E segundo, o sentido da corrente elétrica. O conceito da corrente é
São movimentos ordenados de cargas elétricas dentro de um condutor quando a gente liga uma bateria, quando a gente liga uma tensão elétrica nesse condutor. Isso é o conceito. E o sentido da corrente? O sentido sempre vai ser o sentido convencional, que será do polo positivo do gerador para o polo negativo, tá? Que a gente chama isso de sentido convencional da corrente. Unindo o conceito com aquilo que a gente estudou de carga, a gente vai ter aqui a fórmula para calcular a corrente elétrica. Então, você tem aqui, numa determinada região do espaço, esta região destacada aqui por esse recorte em roxo aqui. A gente chama isso de seção transversal de um fio. Por esta área, vai passar uma quantidade de elétrons durante um certo intervalo de tempo. E cada elétron tem uma carga, então vai ter uma carga total, né? Vai dar uma carga total aí, passando por essa região durante um intervalo de tempo. E esta carga, passando num determinado intervalo de tempo, é conhecido como corrente elétrica. Então, para calcular a corrente elétrica, basta dividir a carga pelo tempo, onde muitas vezes essa carga aqui precisará ser calculada fazendo a multiplicação de N por E. Então, aí junta os conceitos anteriores com o conceito de corrente elétrica que a gente está vendo neste exato momento. Então, você tem duas formas para calcular a corrente. Você tem esta fórmula destacada em amarelo e esta fórmula aqui de baixo, onde esta aqui é a fórmula para calcular a carga. Cada uma dessas fórmulas tem uma letrinha, né? E as letrinhas representativas estão aqui nesta tabela. É fácil de a gente aplicar isso nos nossos exercícios. Por exemplo, aqui diz o seguinte: o motor elétrico é atravessado por uma quantidade de carga de 2 vezes 10 na 20 elétrons. Isso aqui é o nosso N, é o número de elétrons que está passando pelo motor. Durante um intervalo de 4 segundos, isso aqui é o nosso tempo. Calcule a intensidade da corrente elétrica. Então, o problema está pedindo para calcular a corrente. A corrente a gente representa pela letra I. E aí eu posso anotar aqui embaixo os dados. O N, 2 vezes 10 na 20, o ΔT e o nosso I. Bom, para calcular a nossa corrente, é óbvio que vai precisar, né, saber que a carga elementar é 1,6 10 na menos 19. Porque a gente vai usar esta equaçãozinha aqui, N vezes E dividido por ΔT. Tá? Onde o N é aquele número de elétrons, o E é aquela carga elementar, que é a carga do elétron, dividido por ΔT. Professor, mas vamos pôr o sinal negativo? Não há necessidade, vamos calcular a corrente aqui em módulo, tá? Então, o módulo da corrente elétrica vai ser 2 vezes 10 na 20, multiplicado por 1,6 10 na menos 19, dividido por 4 segundos. Bom, olha só, então esta conta precisa ser feita. Pode ser usada uma calculadora científica ou pode fazer na mão aqui, né? Fazendo na mão, 2 vezes 1,6 dá 3,2. 3,2 dividido por 4 dá 0,8. Agora, aqui, 10 na 20 com 10 na menos 19, conserva a base e somos expoentes. Então, 20 mais menos 19, nós vamos ter 0,8 vezes 10 na 1. Isso aqui equivale a 8. 8 Coulomb por segundo, que equivale a 8 amperes. Esta aqui é a resposta do nosso exercício. A corrente elétrica que atravessa o motor tem essa intensidade. Um outro ponto que a gente vai fazer destaque aqui nos nossos estudos é o cálculo da carga elétrica, né, obtido por meio de gráficos da corrente e tempo. Esta área que está destacada aqui, é chamada de área achurada, ela dá o valor da carga. Tá? Então, sempre que quisermos calcular a carga, basta calcular a área de gráficos onde temos a corrente em função do tempo. Se a corrente for variável, pessoal,
o nosso valor da carga ela é calculada por meio da integral. Bom, a gente viu isso muito parecido, né? Quando a gente calculou o trabalho em termodinâmica, quando a gente calculou o trabalho, né, lá no assunto das energias, a gente tinha cálculos de integral. Integral corresponde a uma área também. Então a gente sabe que quando nós conhecermos o gráfico da corrente em função do tempo, calculando a integral de um tempo inicial até um tempo final, nós teremos a carga que atravessa o condutor naquele intervalo de tempo mencionado no exercício. Aqui nós temos o exemplo número 4, que diz o seguinte: é dado um gráfico da corrente em função do tempo, pede para calcular a carga que atravessa, né, esse condutor no intervalo de 0 a 8 segundos. Então, basicamente, teremos que calcular esta área aqui, ó, tá? Esta área que vai de 0 até 8, ó, o problema disse no enunciado. Tá aqui, 0 a 8. Claro que aqui é necessário cuidar, está escrito em miliamperes, a nossa unidade, né? Mas não seria nada complicado, né, pessoal? Bastaria fazer o quê? Bastaria pegar, então, aqui. Isso aqui é um triângulo, tá? Então, é base vezes altura sobre 2. A base é 8 segundos, multiplicado pela altura, 30. Aí eu tenho miliamperes, dividido por 2. Então, a nossa carga seria 240 dividido por 2. Eu já vou pôr direto aqui, 120 miliampere segundo. Miliampere segundo significa milicoulomb. Tá? Ampere vezes segundo equivale ao coulomb. E aí nós teríamos esta resposta do problema, ou se alguém quiser, pode botar 0,12 coulomb. Tanto faz, ou uma ou a outra resposta. E para finalizar a minha aula, eu deixo aqui uma perguntinha para vocês. O que significa esta marcação que vem nas baterias dos automóveis, na bateria dos tratores, das máquinas agrícolas? Por exemplo, aqui, 60 Ah, 60 ampere-hora. Que grandeza física significa isso? O que essa informação traz de importante para a gente? Deixo isso para vocês pensarem, para vocês refletirem, fazerem uma pesquisa na internet para matar essa curiosidade. Podemos, numa próxima videoaula, ou num próximo momento, estar trabalhando sobre isso. Finalizo aqui a minha videoaula número 402. Deixo o meu grande abraço e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau.